Minha madrasta me expulsou de casa, e hoje o testamento foi lido em meu nome. Eu nunca achei que a minha vida fosse virar uma dessas histórias que as pessoas leem no Reddit e ficam comentando, isso não pode ser real. Mas honestamente, se eu mesma não tivesse vivido, teria minhas dúvidas. Tudo começou há 6 anos, no dia em que descobri que meu pai havia se casado novamente, com uma mulher que parecia saída de um catálogo de revistas, mas cujo sorriso nunca chegava aos olhos. Ela entrou na nossa casa trazendo malas caras, perfumes sufocantes e uma filha da minha idade. E não era qualquer coincidência, nós éramos gêmeas idênticas. O mesmo rosto, a mesma cor de olhos, o mesmo cabelo castanho ondulado. Só que, ela não era minha irmã, era filha dela, fruto de um relacionamento anterior. O destino, ou talvez alguma ironia cruel, decidiu que eu teria uma cópia perfeita de mim mesma andando pelos corredores da minha casa. No começo, achei que poderíamos ser amigas. Mas logo percebi o jogo que minha madrasta estava jogando. Cada gesto meu era comparado com o dela, cada conquista minha era diminuída, cada erro meu era amplificado. E o pior, meu pai começou a se deixar levar, a ponto de eu não ser mais a filha do seu coração, mas apenas a outra. Tudo foi ficando mais estranho. Minha gêmea, vou chamá-la de Clara, começou a usar minhas roupas sem pedir. Depois, começou a dizer que certas ideias que eu tinha eram dela. Pequenas coisas, sabe? Mas depois vieram as acusações. Um vaso quebrado que eu não toquei. Um dinheiro sumido da carteira do meu pai. Sempre, com a Clara chorando e dizendo, eu nunca faria isso. Até que um dia, a minha madrasta me chamou para conversar na cozinha. O tom era doce, mas o olhar cortava como vidro. Ela disse que por meu próprio bem eu deveria passar um tempo fora. Que talvez um colégio interno fosse melhor para mim. Eu, com 16 anos, perguntei, meu pai concorda com isso? Ela apenas sorriu. Horas depois, meu pai entrou no meu quarto. Não havia raiva, nem tristeza. Só um cansaço estranho. Ele me disse que eu seria temporariamente mandada para morar com uma tia distante, no interior. 2 dias depois, eu estava em um ônibus, com uma mala mal feita e um gosto amargo na boca. Minha tia não era má, mas tinha a própria vida. Eu aprendi rápido a cozinhar, lavar minha roupa e me virar sozinha. Terminei a escola, comecei a trabalhar num café e, lentamente, me reconstruí. Mas o rancor ficou ali, como uma ferida que não cicatrizava. Eu tentei seguir em frente, até o dia em que recebi uma ligação estranha. Era um advogado. Ele dizia que precisava que eu estivesse presente para a leitura de um testamento. Quando perguntei de quem, a voz dele hesitou antes de dizer, do seu pai. Meu coração parou. Eu não sabia que ele estava doente. Não sabia de nada. Ninguém havia me avisado. A viagem até a cidade foi um borrão. E quando cheguei, percebi que estava na mesma sala que minha madrasta e a Clara. As duas me olharam como se eu fosse um fantasma inconveniente. O advogado começou a ler. O silêncio era tão denso que eu ouvia o som do meu próprio pulso. E então veio o choque. Tudo, a casa, o dinheiro, os bens, estava no meu nome. Não havia cláusulas estranhas, não havia divisão. Apenas meu nome, escrito com todas as letras. Clara começou a chorar. Minha madrasta ficou vermelha como sangue. O advogado, imperturbável, continuou lendo as formalidades, mas eu mal ouvia. Uma mistura de satisfação e medo tomava conta de mim. Porque, no fundo, eu sabia, aquilo não terminaria ali. Eu estava certa. Naquela noite, de volta ao hotel barato que consegui pagar, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você não sabe no que se meteu. Volte para onde estava e esqueça essa herança. Ainda dá tempo. O problema é, a mensagem veio acompanhada de uma foto minha, tirada enquanto eu estava no café da manhã naquele mesmo dia, de fora da janela. Eu fechei as cortinas, mas não dormi. No dia seguinte, quando saí para resolver a papelada, percebi que meu quarto tinha sido revirado. Nada levado, nada quebrado, apenas revirado, como se alguém quisesse me lembrar que poderia entrar e sair quando quisesse. E então, 2 noites depois, o aviso deixou de ser sutil. Eu acordei com o cheiro acre de fumaça. A porta do meu quarto estava quente ao toque. A última coisa que eu vi antes de me atirar pela janela foi o som de passos correndo no corredor, e um riso que eu conhecia muito bem. A queda me deixou com o tornozelo torcido e arranhões pelo corpo. Mas, mais do que dor física, havia outra coisa queimando em mim, a certeza de que alguém estava disposto a me matar. E pelo cheiro de perfume caro que senti quando estava caída no chão, eu sabia exatamente quem era. Depois do incêndio, a polícia foi chamada. Mas você já tentou explicar para um policial que sua madrasta tentou queimar você viva sem deixar provas? Eles me ouviram, anotaram algo num bloco e com aquela paciência entediada de quem já viu de tudo, disseram. Provavelmente foi um curto-circuito. Não havia marcas de forçamento na porta do hotel. Nenhuma testemunha. Apenas eu, com o tornozelo inchado, tremendo e tentando não parecer paranoica. Mas eu sabia. Não era paranoia. Era instinto. Aquele mesmo que me fez sobreviver todos esses anos fora de casa.
Passei a noite no pronto-socorro. Enquanto esperava, uma enfermeira deixou escapar que se fosse eu, tomaria cuidado ao andar sozinha. Quando perguntei o que queria dizer, ela apenas baixou a voz. Vi a sua irmã perguntando de você aqui mais cedo. Ela enfatizou a palavra irmã de um jeito estranho. E então entendi. Clara estava me caçando. Na manhã seguinte, aluguei um quarto num hostel barato, mas dessa vez paguei em dinheiro e usei um nome falso. Peguei um celular novo, número novo, e fui para o cartório continuar o processo de transferência dos bens. Se elas queriam me intimidar, iriam ter que trabalhar muito mais. Mas a sensação de estar sendo seguida só aumentava. Olhos nas esquinas, reflexos rápidos nas vitrines. Às vezes eu tinha certeza de ouvir passos acelerando atrás de mim, mas quando virava, nada. 3 dias depois, recebi um envelope pardo sem remetente, empurrado por baixo da porta do quarto. Dentro, havia uma única folha impressa. Uma foto minha dormindo, tirada por cima da minha cama no hostel. No verso, uma frase escrita à mão. O que é seu sempre foi meu. Não era mais apenas ameaça. Era invasão. Eles já sabiam onde eu estava, e podiam entrar sem eu perceber. Decidi que não ia fugir. Não dessa vez. Se minha madrasta queria guerra, ia ter guerra. Comecei a procurar por tudo que pudesse me dar vantagem. Documentos, contratos, qualquer coisa que provasse que meu pai realmente queria que a herança fosse minha. Vasculhei arquivos no cartório, visitei o advogado que cuidou do testamento e descobri algo que fez meu estômago gelar. Meu pai havia mudado a herança apenas 3 semanas antes de morrer. E mais estranho ainda, a causa da morte não estava totalmente clara. O atestado dizia complicações cardíacas, mas ele nunca teve histórico grave. Quando perguntei ao advogado se ele sabia de algo, ele hesitou, mas acabou dizendo: seu pai me procurou desesperado. Disse que precisava garantir que você ficasse segura, e que tinha coisas para te contar. Mas ele morreu antes de marcar o próximo encontro. Segura de quê? Eu já tinha minha resposta, mas ouvir isso me fez sentir um frio na espinha. Naquela noite, preparei uma armadilha. Comprei uma câmera de segurança barata e escondi no quarto, apontada para a porta. Fingi que estava dormindo e deixei a janela aberta só o suficiente para parecer descuido. Por volta das 3 horas, ouvi o clique leve da fechadura. A porta se abriu devagar, e uma sombra entrou. Era uma silhueta feminina, magra com o cabelo preso. Não precisei ver o rosto para saber. Ela se aproximou da minha cama, e eu levantei de repente, com uma lanterna acesa na cara dela. Procurando algo, Clara? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ela congelou por um segundo, depois deu um sorriso que não tinha nada de humano. Vim te dar uma chance de sair viva. Ela disse isso como se estivesse oferecendo um favor. E se eu não quiser? Perguntei. O sorriso se abriu mais. Então, na próxima vez, não vou errar. Ela virou e saiu como se tivesse todo o tempo do mundo. Não corri atrás. Eu tinha a gravação. Na manhã seguinte, fui direto à polícia com o vídeo. E aí veio a parte frustrante. O delegado disse que o material não era conclusivo, e que podia ser qualquer pessoa. A gravação estava escura demais, o rosto borrado. Entendi então que estava sozinha nessa. Passei a evitar padrões. Dormia em lugares diferentes, variava horários, nunca seguia o mesmo caminho 2 vezes. Ao mesmo tempo, comecei a visitar pessoas que conheciam meu pai. Alguns antigos amigos dele me disseram que depois de casar com minha madrasta, ele começou a se isolar, parou de frequentar lugares que amava. Vivia com medo de ser envenenado, algo que na época eles acharam exagero. Cada conversa deixava mais claro, minha madrasta não só me odiava, como provavelmente tinha acelerado a morte do meu pai. E agora queria acabar comigo para apagar qualquer rastro. Foi quando encontrei algo que pode mudar tudo. Entre as coisas que meu pai deixou, havia uma pequena caixa trancada. O advogado me deu, dizendo que não sabia o conteúdo. Levei para um chaveiro que abriu em minutos. Dentro havia uma carta, datada de poucas semanas antes da morte dele. A letra era do meu pai. Se você está lendo isso, é porque eu falei. Sua madrasta não é quem diz ser. Há segredos que, se revelados, vão destruir tudo que ela construiu. Guarde este envelope e só abra quando estiver em segurança. E por favor, não confie em ninguém, nem na Clara. Debaixo da carta, havia um envelope menor, selado com cera vermelha. Eu não abri. Ainda. Naquela noite, enquanto eu pensava no que fazer, o hostel inteiro ficou sem energia. E pela fresta da porta, vi uma luz fraca se aproximando pelo corredor. Passos lentos, deliberados, parando na frente do meu quarto. Alguém tocou a maçaneta. E aí do nada, uma batida forte na porta do quarto ao lado. Uma voz masculina gritou algo que não entendi. A luz e os passos recuaram. Quando abri a porta, o corredor estava vazio. Mas no chão, encostado na minha porta, havia uma pequena fita cassete, com uma única palavra rabiscada na etiqueta: prova. E agora eu não sei o que me assusta mais, o que tem nessa fita, ou quem a deixou para mim.
A fita cassete estava na minha mão como se fosse um pedaço de dinamite prestes a explodir. Pequena, preta com a etiqueta prova, escrita em letras tremidas. Não tinha gravador, então precisei sair do hostel naquela manhã e encontrar um sebo onde ainda vendiam aparelhos antigos. O vendedor, um homem magro com cheiro de mofo, perguntou se eu colecionava. Respondi que era para um trabalho da faculdade, e ele não fez mais perguntas. De volta ao quarto, fechei as cortinas e respirei fundo antes de colocar a fita. O chiado inicial me fez estremecer, e então uma voz começou a falar. A voz do meu pai. Se você está ouvindo isso, é porque as coisas saíram do controle. Eu não tenho muito tempo. Sua madrasta, ela não é apenas interesseira. Ela está envolvida com gente perigosa. Dívidas, chantagem, negócios sujos. Eu descobri algo que não deveria e bom, ela sabe que eu sei. Tenho certeza de que a Clara está envolvida também. Elas são mais unidas do que você imagina. Tome cuidado. O documento que deixei no envelope selado vai provar tudo, mas só abra quando estiver num lugar seguro. Se você tentar enfrentá-la sem isso, vai acabar como eu. O áudio cortou por alguns segundos, depois voltou com o som de respiração pesada. Filha, eu queria ter protegido você. Me perdoa. Silêncio. E fim. Eu fiquei parada ali, com o coração disparado. O que ele quis dizer com vai acabar como eu? Foi a confirmação final do que eu já temia. Meu pai não morreu por causas naturais. Olhei para o envelope de cera vermelha na caixa. Ele parecia me encarar de volta. Parte de mim queria rasgá-lo ali mesmo, mas a outra parte lembrava das palavras dele, só abra quando estiver em segurança. E segurança, eu não tinha. Decidi guardar a fita e o envelope numa bolsa que mantive sempre comigo. Se algo acontecesse, ao menos alguém poderia encontrá-los. Mas não demorou muito para que elas percebessem que eu estava um passo à frente. Naquela tarde, enquanto voltava para o hostel, um carro preto passou devagar pela rua. O vidro do passageiro abaixou e vi Clara no banco da frente, usando óculos escuros e um sorriso quase divertido. O carro acelerou e desapareceu, mas a mensagem era clara. Eu sei onde você está. Foi então que o hostel deixou de ser seguro. Peguei minhas coisas e fui para uma pensão afastada, numa rua mal iluminada. Menos movimento, mais silêncio. E paradoxalmente mais medo. Na primeira noite lá, acordei com um barulho metálico vindo da janela. Peguei a lanterna e iluminei rápido, nada. Mas quando me aproximei, vi marcas frescas na moldura, como se alguém tivesse tentado forçar a entrada. No dia seguinte, fui ao advogado e contei tudo. Mostrei a fita. Ele ficou pálido, dizendo que aquilo podia ser decisivo, mas que seria perigoso demais agir sem garantir minha integridade. Você precisa sair da cidade. Agora. Só que fugir não estava mais no meu vocabulário. Pela primeira vez em anos, eu tinha algo que elas queriam, e que poderia destruí-las. Comecei a procurar por aliados. Uma das amigas antigas do meu pai, Dona Teresa, me recebeu em sua casa. Ela sempre teve uma intuição afiada e não hesitou em me oferecer um quarto temporário. Lá, escondi o envelope de cera dentro de um compartimento falso no armário. Na segunda noite, acordei com a sensação de estar sendo observada. A porta do meu quarto estava entreaberta, e vi uma sombra no corredor. Saí devagar, armada com um abajur improvisado como porrete. Mas quando cheguei à sala, não havia ninguém, apenas a porta da frente aberta. Dona Teresa jurou que havia trancado tudo antes de dormir. 2 dias depois, um pacote chegou à casa dela, endereçado a mim, sem remetente. Dentro, havia uma única luva de couro, que eu reconheci imediatamente, era do meu pai. Ele sempre usava aquele par quando mexia no carro. Mas o detalhe que me fez gelar foi o que estava dentro da luva, um recorte de jornal com a notícia da morte dele, e uma única frase rabiscada em caneta vermelha. Você será a próxima nota. Era um aviso claro. Dona Teresa insistiu que chamássemos a polícia, mas eu sabia que seria inútil. Já tinha tentado antes. A diferença é que agora eu não estava disposta a recuar. Foi nessa mesma noite que tomei a decisão. Abriria o envelope. Segurança absoluta não existia mais. O que quer que estivesse ali dentro, era minha única arma real. Fechei as cortinas, travei a porta e rompi o selo de cera com a ponta de uma faca. Dentro havia várias páginas dobradas e um pendrive. As páginas eram cópias de documentos bancários, transferências suspeitas para contas no exterior e o mais chocante, registros de propriedades compradas no nome da Clara e da minha madrasta usando dinheiro que claramente não era delas. Entre os papéis, uma certidão de nascimento adulterada da Clara. Segundo o documento original, ela não era filha da minha madrasta, e sim filha de outro homem, envolvido em lavagem de dinheiro. Meu pai tinha descoberto tudo. O pendrive estava criptografado com senha. Procurei em todas as anotações do meu pai, até lembrar de algo que ele sempre dizia quando queria que eu me acalmasse. O dia que você nasceu, foi o dia que tudo fez sentido. 14 de setembro de 02. Digitei a data no formato correto, e funcionou.
Dentro, havia vídeos. O primeiro mostrava minha madrasta discutindo com dois homens num galpão escuro, falando sobre se livrar do problema antes que ele fale demais. O segundo, mais curto, mostrava meu pai inconsciente numa cama de hospital, enquanto ela assinava documentos. No canto da tela, dava para ver Clara segurando uma seringa. Eu assisti com a respiração presa, sentindo as mãos tremerem. Não havia mais dúvida. Elas o mataram. E agora estavam vindo atrás de mim para apagar qualquer testemunha. Mas antes que eu pudesse planejar o próximo passo, ouvi um estrondo vindo do lado de fora. Corri para a janela e vi um carro estacionando em frente à casa de Dona Teresa. Duas figuras saíram, reconheci a postura de Clara instantaneamente. Elas não estavam mais mandando recados. Estavam vindo me buscar. Corri para trancar a porta, mas a maçaneta já girava. O que aconteceu depois foi tão rápido que mal tive tempo de entender. A porta foi arrombada, a luz apagou, e um pano com cheiro químico me cobriu o rosto. O último som que ouvi antes de perder os sentidos foi a voz da Clara, sussurrando no meu ouvido. Chegou a hora de devolver o que nunca foi seu. Quando recobrei a consciência, o mundo era um borrão de sombras e dor. Minha cabeça latejava como se alguém tivesse batido nela com um martelo. Meus pulsos e tornozelos estavam amarrados com algo áspero, cordas, talvez. A boca seca, o ar impregnado de cheiro de poeira e ferrugem. Estava deitada no chão frio de concreto. O som de goteiras pingando em algum canto ecoava, acompanhado por um leve zumbido elétrico. Aos poucos, a visão clareou. Um galpão. Janelas altas cobertas de poeira. Caixas empilhadas. Eu estava encostada contra uma parede, e à minha frente havia uma mesa improvisada com uma garrafa de água e um maço de cigarros. E então, ouvi passos. Lentos. Ritmados. Sapatos de salto. Clara surgiu primeiro, com aquele sorriso que mais parecia um corte no rosto. Atrás dela, minha madrasta, impecável, como se tivesse vindo direto de um jantar de gala. Nenhuma das duas parecia com pressa. Dorminhoca, Clara se agachou na minha frente, inclinando a cabeça como se analisasse uma peça de carne. Você não aprende, não é? Tentei manter a voz firme. Vocês não vão sair impunes. Tenho provas. A risada delas ecoou pelo galpão. Minha madrasta se aproximou, abaixando-se para ficar na minha altura. O perfume forte dela me fez engasgar. Ah, querida, provas só servem quando alguém acredita nelas. E quando a pessoa que as tem, está viva para apresentá-las. Ela disse isso com a calma de quem comenta o clima. Eu precisava ganhar tempo. A meu pai sabia de tudo. Ele me deixou o que vocês roubaram. E agora todo mundo vai saber. Seu pai, ela suspirou, quase entediada. Foi um homem fraco. Confiou demais. E você herdou essa parte dele. Clara se levantou e foi até a mesa. Pegou um pendrive, o mesmo que estava comigo, e balançou na frente dos meus olhos. Procurando isso, disse, antes de jogá-lo para a madrasta. Meu estômago afundou. Elas tinham tudo. O envelope, os documentos, o vídeo. Vamos simplificar. Minha madrasta começou a andar em círculos ao meu redor. Você vai assinar um documento abrindo mão de toda a herança. Vai viajar para algum lugar bem longe, onde não possa ser encontrada. E se não quiser? Ela fez um gesto vago com a mão, mas o significado era óbvio. E se eu assinar, vocês me deixam viva? Perguntei. Clara sorriu de um jeito que respondeu sem palavras. O medo subiu pela minha garganta como um nó. Mas junto com ele, uma raiva antiga começou a queimar. Desde os 16 anos, eu vinha sobrevivendo sozinha, comendo poeira e engolindo humilhação. E agora, depois de tudo, elas esperavam que eu me ajoelhasse. Não. Vocês acham que ganharam. Minha voz saiu baixa, mas carregada de veneno. Só que não perceberam que eu não deixei todas as provas comigo. O silêncio delas foi quase palpável. Minha madrasta estreitou os olhos. O que você está dizendo? Que alguém já tem cópias de tudo. Se eu sumir, amanhã cedo isso vai estar em todas as mãos certas e erradas. Era um blefe. Eu não tinha enviado nada, ainda. Mas o jeito que Clara olhou para a madrasta denunciou algo. Ela não tinha certeza se eu estava mentindo. Está blefando, disse Clara, mas havia hesitação na voz. Quer testar? Perguntei, sustentando o olhar da madrasta. Ela parou de andar. Ficou imóvel por alguns segundos, me observando como se tentasse ler a verdade no meu rosto. Foi quando ouvi outro som, passos apressados vindos de fora do galpão. Não eram deles, eram mais pesados, mais rápidos. Clara e minha madrasta se viraram na direção da porta. Antes que pudessem reagir, ela se abriu com força e dois homens entraram. Não eram policiais. Trajavam roupas escuras, luvas, e cada um carregava algo que não conseguia identificar à primeira vista. É ela? E um deles perguntou, apontando para mim. Minha madrasta deu um passo à frente, quase como se estivesse para negociar. Ela não é problema de vocês. Agora é, disse o homem seco. Clara se moveu rápido, pegando a garrafa da mesa e quebrando-a na lateral, transformando-a numa arma improvisada. O clima ficou carregado. Eu não sabia quem eram aqueles homens,
mas uma coisa ficou clara: não estavam ali para me salvar. A tensão explodiu de repente. Um dos homens avançou, Clara tentou atingi-lo, ele desviou e a empurrou contra uma pilha de caixas. Minha madrasta recuou para perto da porta, tentando se manter fora do alcance. Foi minha oportunidade. As cordas nos meus pulsos estavam gastas, e com um esforço desesperado consegui soltá-las. Ainda com os tornozelos amarrados, me arrastei até a mesa, peguei um canivete que estava entre os objetos e cortei o resto. Levantei-me, o corpo ainda trêmulo, e corri para a lateral do galpão. Havia uma pequena porta de serviço, mas antes que eu a alcançasse, senti uma mão agarrar meu braço com força. Era Clara. O rosto dela estava suado, os olhos queimando de raiva. "Você não vai sair daqui viva", ela sussurrou. "E isso é o que vamos ver", respondi, e enfiei o ombro contra ela com toda a força que consegui. Ela cambaleou para trás, batendo contra a parede. Não esperei para ver se recuperava. Empurrei a porta de serviço e saí para um beco úmido e mal iluminado. O ar frio bateu no meu rosto. Corri, ouvindo gritos e passos atrás de mim. Dobrei a primeira esquina e quase trombei com uma figura encapuzada. Ele me segurou pelos ombros e disse, ofegante: "Se você quer viver, vem comigo agora." Olhei para o rosto dele, parcialmente visível sob a luz fraca. Não o reconheci. Atrás de nós, ouvi o som de portas se abrindo e vozes chamando meu nome. Eu tinha dois caminhos: confiar naquele estranho, ou voltar para as garras de quem queria me matar. E no fundo, eu sabia que qualquer escolha poderia me matar. Por um instante, tudo ficou suspenso. O homem encapuzado estava parado diante de mim, a respiração acelerada, enquanto as vozes atrás se aproximavam. Eu não sabia se podia confiar nele, mas também não tinha tempo para hesitar. Ele percebeu minha dúvida e disse, quase rosnando: "Se ficar aqui, você não vai viver para ver o amanhecer." Foi o suficiente. Corri ao lado dele pelo beco, e logo mergulhamos em um labirinto de vielas estreitas. O chão molhado refletia a luz rarefeita dos postes, e cada passo ecoava como um tambor acelerado no meu peito. Depois de alguns minutos que pareceram horas, entramos por uma porta lateral de um prédio abandonado. Ele trancou atrás de nós e tirou o capuz. Eu não o conhecia. Rosto magro, barba rala, olhos fundos. Parecia exausto. "Meu nome é André. Eu conheci seu pai", ele disse, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. "Trabalhei com ele antes de tudo isso começar. E ele me pediu, caso algo acontecesse, para garantir que você não desaparecesse como ele." Meu corpo inteiro estava em alerta. "Como você me encontrou?" "Eu estava te seguindo", ele disse sem vergonha. "E antes que pergunte, sim, sei sobre o envelope, o pendrive, e sei que agora eles estão com elas." Aquilo me fez recuar. "Então você estava espionando desde o começo?" "Não espionando, protegendo." Ele respirou fundo. "E agora, se quiser sair viva, a gente vai precisar virar o jogo de vez." André abriu uma mochila e tirou um laptop velho, cabos e um pequeno dispositivo que parecia um gravador. Explicou rápido. Ele tinha conseguido rastrear parte das transações ilegais da minha madrasta e da Clara, mas precisava do restante das provas para fechar o cerco. "Se conseguirmos recuperar o pendrive, eu consigo derrubar todas as conexões delas. Mas não é só isso." Ele me olhou sério. "Seu pai descobriu que elas estavam lavando dinheiro para gente que você não quer ter como inimigo. Então por que não ir direto à polícia?" Perguntei. Ele riu, sem humor, porque parte dessa gente é a polícia. Um silêncio pesado caiu. "O plano." André me contou que sabia onde elas poderiam estar agora, um apartamento de alto padrão que minha madrasta usava como escritório para reuniões discretas. Era arriscado, mas se entrássemos lá rápido, talvez conseguíssemos pegar o pendrive antes que fosse destruído. Não sei o que me fez dizer sim. Talvez fosse o cansaço de fugir, talvez fosse a raiva acumulada, ou talvez fosse porque, no fundo, eu sabia que essa era a única chance de encerrar tudo. Seguimos para o prédio pouco antes da meia-noite. André parecia conhecer a rotina dos seguranças. Conseguimos entrar pelo estacionamento, usando uma chave que ele não explicou como conseguiu. Subimos as escadas de serviço até o 8º andar. O corredor estava silencioso, mas a luz sob a porta denunciava que havia alguém acordado. André fez um gesto para que eu esperasse, encostou o ouvido e depois me olhou. "Tem 2 pessoas lá dentro." Meu coração disparou. Clara e minha madrasta? Ou mais daqueles homens? André tirou um pequeno spray da mochila, gás de pimenta, e me entregou. "Se der errado, corre. Não olha para trás." Ele forçou a fechadura com uma habilidade que me fez perguntar mentalmente de onde ele tinha vindo, mas não era hora para isso. A porta se abriu devagar, revelando uma sala luxuosa, cheia de garrafas caras e papéis espalhados. E lá estavam elas. Minha madrasta estava sentada no sofá, falando ao telefone. Clara estava de pé, de costas para nós, digitando algo no laptop. O pendrive estava sobre a mesa de centro. André me olhou e fez sinal.
Eu avancei rápido, pegando o pendrive antes que Clara percebesse. Mas ela percebeu. Você? O grito dela foi um misto de choque e ódio. Ela pulou sobre mim, tentando arrancar o pendrive da minha mão. Nós caímos no chão, lutando, enquanto minha madrasta largava o telefone e pegava algo de dentro da bolsa, um revólver pequeno, cromado. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. André correu para me ajudar, Clara me arranhava tentando pegar o pendrive, e minha madrasta apontava a arma. O disparo ecoou como uma explosão. Por um segundo, achei que tinha sido atingida. Mas não. André caiu ao meu lado, com a mão no ombro, sangue escorrendo pelos dedos. O instinto tomou conta. Usei o spray de pimenta direto no rosto da minha madrasta, que gritou e derrubou a arma. Clara tentou me segurar, mas eu bati com o joelho no estômago dela e ela caiu para trás, gemendo. Peguei a arma do chão e, sem pensar muito, apontei para elas. Fim do jogo. André, mesmo ferido, pegou o pendrive e conectou no laptop que tinha trazido. Ele começou a transferir os arquivos para vários servidores online, garantindo que mesmo que nos pegassem, as provas já estariam em mãos seguras. O som de passos no corredor me gelou. Mais gente chegando. Está feito, André disse, fechando o laptop. Agora a gente precisa sair. Saímos pela escada de serviço, deixando Clara gritando e minha madrasta cuspindo insultos, incapazes de nos seguir imediatamente. Descemos até o estacionamento e escapamos antes que os reforços chegassem. O desfecho. 2 dias depois, as primeiras notícias começaram a aparecer. Manchetes sobre um esquema milionário de lavagem de dinheiro, envolvendo nomes de peso. Minha madrasta e Clara foram presas preventivamente. As provas que André e eu liberamos foram parar em mãos de jornalistas e procuradores que, ao contrário de muitos, não estavam na folha de pagamento delas. Quanto à herança, agora não era só minha por direito, estava protegida por lei. Mas nada disso trouxe meu pai de volta. Nada apagou o cheiro de fumaça daquela noite no hotel, ou o som da porta sendo arrombada no galpão. André sobreviveu ao ferimento. Ele me disse que não fazia isso por heroísmo, mas porque devia, ao meu pai. Nunca quis explicar o que isso significava. Eu não insisti. Hoje, meses depois, ainda acordo no meio da noite com a sensação de que tem alguém na porta. Ainda olho para as sombras como se fossem mais do que sombras. Mas aprendi algo. Eu não sou mais a garota que foi expulsa de casa aos 16 anos. Não sou a vítima que elas tentaram apagar. E se um dia Clara ou minha madrasta saírem da prisão e pensarem em vir atrás de mim? Dessa vez, quem vai caçar sou eu.